bem-vindos ao programa Seitonue na TV. Que bom que você está conosco assistindo a mais este programa. E hoje o nosso tema será Escute Sua Voz, do livro-texto Você é Dono de Potencialidade Infinita, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi, e uma compilação feita pelo professor Kamino Kusumoto. Nesse livro, o mestre vai nos mostrar aí de que forma escutarmos essa nossa voz para fazermos realmente com que a nossa vida se torne a vida do Filho de Deus. Então ele começa dizendo assim para nós: nascemos neste mundo alojando dentro de nós a vida de Deus. Portanto, a vida de Deus está presente aqui e agora, dentro de mim, dentro de você, dentro de todas as coisas. Como a vida é invisível, não podemos descrevê-la de modo concreto. Embora a vida seja invisível aos olhos físicos, a verdade é que ela existe, é eterna e evolui incessantemente. Costuma-se pensar que o adulto não cresce mais, mas isso não é verdade. O que deixa de crescer quando a pessoa se torna adulta é apenas o seu corpo carnal. A alma continua evoluindo sempre. Aprendemos todos os dias algo novo, fazemos novos projetos e assim a nossa vida se renova e evolui. Portanto, o eu de hoje não é o mesmo de ontem. Se ao acordarmos hoje de manhã, olhamos para o céu azul e pensamos que dia agradável, então a nossa vida evoluiu mais do que no dia anterior, quando não tivemos tal pensamento. A vida evolui constantemente, não existe vida que não evolui. A vida de quem passa os dias na ociosidade demora a evoluir. Mas, mesmo enquanto a pessoa dorme, a sua vida evolui um pouco, adquirindo alguma experiência. Seja com rapidez ou lentamente, o fato é que a vida evolui sempre. Resumindo, a vida se manifesta e evolui constantemente. A vida, na verdade, que o mestre está dizendo aqui é a vida de Deus, que está alojada dentro de cada um de nós. E uma das coisas que nós precisamos ter na nossa mente é: como filhos de Deus, nós nascemos nesse mundo fenomênico para manifestar essa verdade absoluta. E aí eu preciso fazer com que a minha vida se torne uma vida divina, porque essa é uma das minhas missões aqui no mundo fenomênico. Por isso que nós vamos evoluindo, crescendo a todo momento, com todas as experiências da nossa vida. E aí o mestre continua dizendo assim: a evolução é inerente à vida. Não se pode conter a evolução da vida. Sofremos quando algo impede a nossa vida de evoluir, de se desenvolver, porque a natureza da vida é evoluir constantemente. Se estamos felizes, é sinal de que nossa vida está evoluindo. Significa que quando eu estou manifestando a vida de Deus, ou seja, estou escutando essa minha voz, Deus se manifesta na minha vida e faz com que as coisas aconteçam de modo natural. Muitas vezes nós não nos permitimos ouvir essa voz que está latente dentro de nós e acabamos nos perdendo um pouco aí em meio às situações da vida. Basta nós retornarmos, às nossas orações, às nossas práticas, e naturalmente essa voz volta a falar conosco. Na verdade, ela nunca deixa de falar conosco, é que muitas vezes nós não estamos abertos a ouvi-la, preparados para ouvi-la. E aí, naturalmente, a gente não consegue fazer com que na nossa vida as coisas transcorram de modo natural. Muitas vezes nós vamos criando situações desnecessárias, mas que, na medida em que vamos retomando essa nossa ligação com Deus, escutando essa nossa voz interior, a gente passa, então, a voltar a viver em conformidade com ela. E aí ele continua dizendo assim: devemos fazer o possível para viver com a mente alegre, positiva e animada, pois assim evoluímos cada vez mais. A vida de quem vive com a mente alegre e animada evolui sempre. E mesmo que eventualmente a pessoa sofra um infortúnio, jamais retrocederá. Importante nós entendermos isso. A nossa vida é uma crescente, é um continuar aprendendo, é um continuar crescendo. E aí eu preciso entender que na medida em que eu sintonizo com Deus e manifesto somente as coisas positivas, é natural que esse meu crescimento seja cada vez maior. Tá? Na página 89, o mestre diz assim: a evolução da vida somente é possível através da manifestação da vida indivíduo, ou seja, de cada um de nós. Por mais que a grande vida reine majestosa em todo o universo, se não aparece a vida individual, não haveria evolução em parte alguma.
Isso quer dizer que Deus necessita da vida indivíduo, que é o ser humano. É através da vida indivíduo, dotada da consciência própria, que Deus vivencia a sua liberdade. Ou seja, Deus necessita de nós para fazer manifestar essa grande vida, né? Ou seja, nós, seres humanos, todos nós temos a vida de Deus vibrando em cada um de nós. É uma única vida, mas ela vibra de formas diferentes, e por isso que ele fala, Deus nos permitiu vir desta forma para que nós pudéssemos manifestar essa liberdade. Essa liberdade não significa que cada um sai fazendo o que quer, né? Na verdade, a liberdade é eu manifestar a vida de Deus que existe dentro de mim e cada um fazer dessa sua vida a mesma vida, ou seja, vibrando Deus a todo momento. Tá? Mais à frente ele diz assim, é através do homem que Deus se expressa e conscientemente vivencia a liberdade no mundo terreno. Esse fato evidencia quanto é grandiosa a missão do homem. É com o auxílio do homem que Deus promove o desenvolvimento, o progresso e a liberdade na Terra. Cabe lembrar que nós só conseguimos manifestar aí a nossa missão de Filho de Deus, né, que é grandiosa, por sinal, e ele já diz aqui para nós, quando nós estamos sintonizados com este Deus. E dentro do ensinamento da Seiichi Noye, nós aprendemos que essa sintonia se faz através da prática da meditação Shinsokan. Quando eu pratico a meditação Shinsokan, eu vou me conscientizando cada vez mais do Filho de Deus que eu sou, e aí permitindo com que essa minha voz, né, seja escutada com mais facilidade, ou seja, essa sintonia se torna bem próxima e eu consigo trazer essa missão de manifestar o Filho de Deus de uma forma mais tranquila no meu dia a dia. Que esse, na verdade, é o nosso objetivo, né? Quando a gente fala que temos várias missões, missões fenomênicas, missões espirituais, mas a principal delas é essa, manifestar o Filho de Deus que eu sou. Por ser essa missão, e aí Deus acredita que nós estejamos aí, como ele diz aqui, né? Promove através de nós o desenvolvimento, o progresso e a liberdade no mundo fenomênico, na Terra, significa que nós temos que fazer desta vida divina algo natural no mundo fenomênico, na Terra. Tá? E aí ele vai um pouquinho mais além, que ele diz assim, olha, o homem só se torna livre quando deixa de ser escravo das circunstâncias ou das situações. Quem vive lamentando que não consegue alcançar o objetivo, nem obter o que deseja devido às circunstâncias ou às situações, é escravo delas. Não é uma pessoa que adquiriu a consciência de ser um filho de Deus, possuidor de plena liberdade. Tal pessoa precisa praticar mais a meditação Shinsokan e aprofundar a consciência de sua união com o ser absoluto, né? E aí, mais uma vez, nós falamos da meditação Shinsokan. Algumas pessoas às vezes nos perguntam, mas que tanto essa meditação Shinsokan é importante, né? Na verdade, o mestre fala dessa nossa conscientização de sermos filhos de Deus. Por isso ele considera isso algo sumamente importante. Quando nós praticamos ela 2 vezes ao dia, como ele nos orienta no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, nós vamos compreendendo que, na verdade, da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo, devemos cuidar também da nossa mente para que esse Filho de Deus consiga se manifestar de um modo natural. E aí ele diz assim, qual é a diferença entre o vitorioso e o perdedor? Vitorioso é aquele que não permanece passivo diante das dificuldades e toma a iniciativa para superá-las, né? O vitorioso, na verdade, ele faz a oração, ele está apto a escutar essa voz que fala com ele, ou seja, ele escuta Deus que está dentro dele, não teme arriscar, recomeça quando tem que recomeçar e tem a certeza de que vai atingir o objetivo. Por isso que quando nós falamos, né, da prática da meditação Shinsokan, é uma das práticas que nos remetem a essa convicção de que tudo é possível para nós. Tá? Mais adiante, o mestre também vem trazendo aí a questão de nós entendermos, né, que o mundo fenomênico é um mundo de progresso infinito, porque é a projeção do mundo da imagem verdadeira infinitamente perfeito, que se manifesta no plano fenomênico conforme o fluir do tempo. Tudo que existe no mundo da imagem verdadeira é infinito e, portanto, não se esgota, por mais que se manifeste no mundo fenomênico.
Significa que por mais que apareçam neste mundo coisas boas e belas, a fonte não se esgotará. Quando nós compreendemos o ensinamento da Seiichi Noye e passamos a acreditar que só existe Deus e o que vem de Deus, passamos a entender também e viver no nosso dia a dia que somente as coisas boas devem acontecer na nossa vida. Quando nós falamos, escute a sua voz, é para você escutar esse Deus que está dentro de você, querendo vibrar em conformidade com aquilo que é o natural. E a sua vida vai passar a ser uma vida que manifeste em abundância os atributos de Deus. Quando nós praticamos a meditação Shinsokan, falamos de um oceano de infinita sabedoria, de infinito amor, de infinita vida, de infinita alegria, de infinita provisão e de infinita harmonia. Esse é o mundo absoluto de Deus e que esse mundo, por ser o mundo da imagem verdadeira, deve ser manifestado aqui no mundo fenomênico. E para que nós possamos fazer com que esse mundo se manifeste na nossa vida, no nosso dia a dia, devemos ter essa conscientização de que só existe Deus e o que vem de Deus. E aquilo que não corresponde a isso, nada mais é do que uma projeção equivocada da minha mente. E aí eu preciso voltar a minha mente para aquilo que é o natural, para que eu possa então fazer com que essas projeções desapareçam. E aí o mestre continua dizendo no livro Você é dono de potencialidade infinita, na página 91, o seguinte: estão garantidos para este mundo o avanço, o melhoramento e o progresso contínuos. Devemos compreender que mesmo nos eventuais tropeços e fracassos, encontramos oportunidade para o progresso. Olha que interessante, né? Muitas vezes a gente acha que a vida deve ser somente provida de coisas positivas, e na verdade ela deve ser desta forma. Mas isso não significa que se minha mente sair um pouco dessa sintonia, as coisas que eu pensar ou que eu projetar não vão se concretizar. Irão. Mas como a gente tem a ideia de que só existe Deus e o que vem de Deus, naturalmente nós conseguimos mudar a nossa forma de ver a vida e aí nós encontramos nessas oportunidades os nossos crescimentos, né? Eu gosto muito do livro A Verdade da Vida, volume 7, que o mestre tem um capítulo que ele diz assim: aprenda a se divertir com as dificuldades, né? E que é realmente fazer essa reflexão para que nós possamos olhar as dificuldades e, ao invés de sentarmos e ficarmos reclamando, lamentando, nós olharmos isso como fatores ou momentos em que eu tenho a oportunidade de crescer, de melhorar, né? Então, isso é importante de nós também tomarmos essa consciência. Eu sempre costumo observar, e a cada situação que acontece na minha vida, eu sempre faço a reflexão de quando eu cheguei na Seiichi Noye, de que forma eu via a vida ou eu via as situações acontecerem, e hoje de que forma eu consigo lidar com isso, porque eu sei que a minha mente ela está sujeita a se alterar, né, a vibração. Às vezes ela está pensando positivo, mas às vezes ela também se permite levar o negativo. E é nesse momento que eu preciso entender se foi algo que eu criei, sou eu mesmo quem tenho que fazer com que aconteça de forma diferente. Então, eu aproveito a oportunidade para olhar e observar. Puxa vida, o que eu tenho que aprender com isso? E que bom que eu estou tendo essa oportunidade, né? Algumas pessoas às vezes nos perguntam, mas preletora, a Seiichi Noye agradece as coisas ruins? Não, a Seiichi Noye não agradece as coisas ruins. A Seiichi Noye ensina a gente a agradecer as oportunidades que estão surgindo na nossa vida para que nós possamos transformá-la, né, e passar a não viver mais essas situações negativas. Por isso que é bacana nós compreendermos isso, tá? Aí ele diz assim: em qualquer situação, devemos manter a visão otimista e repetir mentalmente: com certeza acontecerão boas coisas. Essa é uma mentalização bem bacana e que é importante nós aprendermos a fazer. Tudo aquilo que eu preciso mudar na minha vida, e se eu não consigo, através só da postura mental, eu criar o hábito de fazer as recitações. E essa é uma recitação bem bacana: com certeza acontecerão boas coisas, né? E aí eu vou criando, na verdade, uma mente que está em sintonia com Deus, e entendendo que somente as coisas boas devem acontecer na minha vida, que essa é a vida do Filho de Deus, e essa é a vida que eu preciso viver. Quando eu passo a fazer as práticas também recitativas, ou seja, várias mentalizações que às vezes temos nos livros, às vezes as próprias meditações Shinsokan,
O livro Comande Sua Vida com Poder da Mente também é um livro que nos permite várias mentalizações. São mentalizações que eu posso usar como recitações. E aí eu vou ouvindo a minha voz dizer aquilo que eu preciso transformar na minha vida. Quando eu conheci a Seichonoye, eu tinha uma dificuldade muito grande em aceitar que eu era filha de Deus. Então, qual foi o meu exercício? Ficar repetindo diversas vezes para mim mesmo que eu era filha de Deus. E aí eu, às vezes, me fechava no quarto e ficava em voz alta dizendo, eu sou filha de Deus, sim, eu sou. E aí eu comecei a entender que quanto mais eu ouvia a minha voz dizer, ficava mais fácil de eu compreender essa verdade que é absoluta. E aí eu consegui fazer com que essa conscientização acontecesse. Então, tudo que nós precisamos, muitas vezes, transformar na nossa vida, se mentalmente nós achamos que não estamos conseguindo, passe a utilizar o poder da palavra, que é algo que tem uma força grandiosa dentro de nós e que vai te remeter a escutar essa voz que está dentro de você para que você viva em conformidade com a sua vida. Tá? E aí ele diz assim, devemos contemplar a perfeição do mundo da imagem verdadeira e nos empenhar ao máximo nas tarefas que nos cabem, vivificando o agora. Assim é certo que surgirão coisas benéficas. Ou seja, essa é a vida que deve ser vivida, é a vida do Filho de Deus. E dentro de cada um de nós, ela está pronta para se exteriorizar. Eu só preciso fazer com que essa voz seja ouvida, E aí a sintonia que a gente muitas vezes fala, sintonia de vibrar o Filho de Deus que você é e naturalmente viver essa vida do Filho de Deus, tá? Que você possa, na verdade, abrir o seu coração e deixar Deus fluir, na verdade. Quando a gente fala escuta essa voz, é escutar a voz de Deus. Escute a sua voz, escuta a voz de Deus que está dentro de você. Abre o coração, deixa Deus falar, deixa Deus fluir na sua vida. Ele fala conosco através dos nossos pais, ele fala conosco através das pessoas, ele fala conosco através da natureza. E nós precisamos estar com o coração puro da criança que o mestre fala, para que nós possamos compreender essas formas que Deus utiliza para estar falando conosco. Interessante que quando nós permitimos Deus fluir, nós não temos medo de arriscar, não temos medo de recomeçar, não temos medo de atingir os nossos objetivos. Nós simplesmente permitimos viver, E aí nós vamos fazendo essa vida fluir de modo natural. Esse tema que nós falamos hoje é um tema que amanhã vai estar sendo muito falado no ginásio poliesportivo de São Bernardo do Campo, na Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. Escute sua voz. É um evento que acontece todo ano, nesta mesma época, E que é um evento onde a gente traz várias formas de escutarmos a nossa voz, que é o tema desse ano. Então, traz a parte doutrinária da Seichonoye com diversas palestras, onde a gente possa ver em diversos aspectos a forma de nós vivermos a vida do Filho de Deus. Também temos atrações musicais, concursos de camiseta, de banda, ou seja, é um dia extremamente gostoso de ser vivido, Principalmente para quem não conhece o ensinamento da Seichonoye, é uma grande oportunidade de conhecê-lo. E para quem já conhece, já esteve presente, sabe que todos nós esperamos a cada dia, a cada ano, temos essa expectativa desse evento. É um evento das 9 às 16 horas, e que vem aí com o dia todo mesclado entre doutrinas, músicas, bandas, concursos, atividades artísticas, ou seja, é um dia diferente, mas que nós podemos, além de compreender mais o ensinamento da Seichonoye, conhecer pessoas do Brasil todo, porque é um evento nacional, e também rever amigos muitas vezes, quando nós temos aí os nossos amigos de várias localidades do nosso Brasil. Fica o convite para você, maiores informações
informações, entre em contato pelo nosso telefone 0800 770 2600 ou então no nosso site www.sni.org.br. E aí você vai poder ter maiores informações. Mas já te digo de antemão, participe, venha conhecer a Seichanuye através desse evento, ou venha rever, né, o ensinamento da Seichanuye neste evento, que será um grande evento. Venha aprender a escutar a sua voz. Muito obrigada. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Todos os dias, pela força de Deus que jorra através de mim, acumulam-se continuamente boas ações na minha vida. É impossível para mim deixar de praticar todos os dias infalivelmente alguma boa ação. O impulso interior que me faz praticar boas ações é a prova de que a força de Deus do meu interior está jorrando. Por essa razão, tudo de bom que desejo nunca deixa de se concretizar. Como Deus é infinito, eu, sendo a cratera por onde jorra a vida de Deus, também sou infinito. Sou infinito quanto à vida, sou infinito quanto à sabedoria, sou infinito quanto ao amor, sou infinito quanto à provisão. Assim, sou provido de tudo na medida do necessário e jamais serei um carente. A sabedoria infinita de Deus flui constantemente para dentro de mim e me revela infinitas ideias. Como Deus contém dentro de si infinitas ideias, nunca lhe faltam novas ideias. A riqueza não é coisa material. Uma ideia capaz de contribuir para o bem-estar da humanidade é que é riqueza. Recebo sempre de Deus inúmeras boas ideias, através das quais posso ser útil à humanidade, e recebo de Deus também os recursos materiais e os colaboradores necessários para concretizá-las. Adquiri agora a firme convicção de que sou filho de Deus. A sabedoria infinita, o amor infinito e a força infinita de Deus estão dentro de mim. Portanto, nada tenho a temer. Tudo de bom que Deus possui está simultaneamente em minhas mãos e jamais se esgota. Posso trazer para o mundo fenomênico tudo o que existe no reino de Deus por intermédio do pensamento. A força infinita de Deus jorra vigorosamente através de mim, cura a minha fadiga, abastece-me com nova energia e me permite iniciar a cada manhã a jornada de trabalho com um novo alento. O amor infinito de Deus se aloja sempre em mim como força que cura não só as doenças, mas todas as formas de desarmonia. O amor de Deus cura-me por dentro e eu, transmitindo esse amor, também consigo curar aqueles que me tocam e aqueles que em mim buscam apoio. Abençoo todas as pessoas e, transmitindo a elas o amor de Deus através desse pensamento de bênção, posso curar suas enfermidades. Agradeço profundamente a Deus.